nós estamos aí, há quantos meses aí de pandemia? 6 meses, né? A gente começou, a gente pensou que fosse algo que iria terminar rápido, né? Pensou que fosse um negócio rápido e a coisa está estendendo. E claro que quando começou isso a gente tinha muitos planos, né? Quem tinha muitos planos aí? Né? Muitos projetos. Eu também tinha, né? Muitos planos e de repente a gente teve que segurar a onda. Tem muita gente que planejou algumas coisas e os planos não deram certo, foram frustrados. Tem gente que adiou alguns projetos, alguns planos. E tudo isso a gente gera essa expectativa de que o que vai ser, gente? O que vai ser da nossa vida? O que vai ser depois da pandemia? O que vai ser do ano que vem? A gente começa a pensar sobre isso e até gera um pouquinho, né, de ansiedade, de preocupação, não é? Mas o que a gente precisa, como cristãos, homens e mulheres de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, entendermos o que Deus está fazendo nisso, não é? Porque nós cremos que o Senhor, Ele é o Senhor da história. Ele tem o controle da história, né? Tanto da história do mundo como da nossa história, não é? O Senhor, Ele tem o controle. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no comando de todas as coisas. Então, a coisa que você precisa ter a certeza e a convicção é, como diz a palavra, que não cai uma folha sequer, ou o cabelo da nossa cabeça, sem autorização de Deus, né, Léo? Deus, Ele está no controle, isso que Ele fala. Então, o que a gente precisa, diante do que a gente está vivendo, é a gente voltar inteiramente o nosso coração para Deus, porque é nele que nós vamos encontrar o consolo, a resposta, a direção e o plano que Ele tem para a nossa vida. E nós precisamos entender que Deus tem um projeto, gente. Deus tem um plano. E muitas vezes, né, o plano de Deus, nós não estamos de acordo com o plano dele. E aí Ele precisa fazer o quê? Alguns ajustes, para que nós venhamos a nos encaixarmos naquilo que Deus quer fazer em toda a terra e quer fazer, usar a nossa vida para que sejamos instrumento na mão dele, para que ele venha fazer aquilo que está dentro do seu coração, porque ele tem o controle de todas as coisas, ele está no comando de todas as coisas. E a gente começa a questionar, a pensar, né, o que vai ser? O que vai ser depois disso tudo? Em primeiro lugar, nós precisamos entender isso, que Ele está no controle. E a gente buscar o que é que Deus quer que nós venhamos a entender e a vivenciar esse plano dele para a nossa vida. E aí, eu fui levado pelo Senhor para esse salmo, que é um salmo bem conhecido da gente, que fala desse relacionamento, né? E Davi, o salmista aqui, ele apresenta o Senhor como o pastor. Então, o pastor ali das ovelhas é aquele que tinha todo o controle sobre a vida da ovelha. A ovelha, ela depende, né, do pastor para o seu alimento, para beber água, para gerar, né, ovelhas e criar essas condições para que gere, né? Depende do pastor no sentido de proteção, de cuidar. Então, quando nós, né, já chegamos diante do Senhor e fazemos essa afirmação, essa declaração de que o Senhor é o meu pastor, isto significa que Ele, como o Senhor, como o pastor, Ele está no controle e no comando da nossa vida, gente. Entendeu? E aí que está a dificuldade.
Porque nós vivemos, né, numa sociedade, num mundo em que, né, o homem ele é colocado aqui na nossa sociedade como o senhor de todas as coisas, o senhor do seu próprio destino. E muitas vezes nós acabamos nos iludindo com isso, acabamos aceitando esse tipo de pensamento que a gente está vivenciando no nosso mundo. E aí nos esquecemos que nós precisamos entender que nós somos ovelhas do Senhor, nós somos o seu povo, ovelha do seu pasto, e nós dependemos dele, e nós precisamos dele, nós precisamos que ele venha nos socorrer. Entendeu? E eu estava, quando eu dava aula lá na escola teológica da igreja, e aí eu comecei a falar alguma coisa importante sobre os métodos de estudo bíblico, e falava muito sobre, né, as vozes do verbo. E quando a gente vai entender, estudar a Bíblia, você precisa saber disso, né? Então você tem a voz passiva, é aquela voz em que nós sofremos, a ação é feita em nós. Nós temos, né, a voz ativa, é aquela que nós realizamos, e tem a voz reflexiva, né, que acaba acontecendo, nós é que fazemos a ação em nós mesmos. E estava explicando o pessoal sobre isso, sobre quando você começa a ler, e aí você pegar o verbo, né, e você vai começar a entender melhor o que Deus quer fazer, entender melhor aquilo que a Escritura diz. Então começa o Salmo 23 assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Amém? Né? O Senhor é o meu pastor, e eu não tenho o que? Carência. Eu não tenho o que? Falta. Porque Ele cuida de mim. Isso é uma relação de fé, é uma relação de inteira dependência do Senhor, de inteira dependência dEle. E isso que Deus, né, quer levar a gente a entender nesse momento, que nós precisamos nos voltar para Ele e aprendemos que nós precisamos depender dEle, que o nosso sustento, a nossa provisão, a nossa proteção, o nosso socorro vem do Senhor. É Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta. E às vezes a gente acaba esquecendo disso. E eu creio que nesse momento em que nós, né, estamos vivendo esse momento de pandemia, nós fomos levados a entender isso e ver a dependência de Deus, ver o sustento de Deus, ver o cuidado de Deus na nossa vida, a provisão de Deus, o milagre de Deus na nossa vida. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, eu não tenho o quê? Carência, eu não tenho falta de nada, porque Ele cuida de mim, Ele me protege, Ele supre as minhas necessidades, Ele cuida de mim, eu não tenho carência, eu não tenho falta. E aí, continuando, e aí é que é a questão, né, que a gente precisa entender nesse momento que a gente está vivendo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A gente pensa, né, que é esta ação do verbo, né, essa ação de Deus, essa voz, né, ação ativa de Deus, é Ele que me faz o quê? Repousar. Então, a ação de Deus é feita em mim, ou seja, a voz passiva, é Ele que me faz, é o Senhor que faz. E eu fico pensando, né, naquelas crianças que têm 2 aninhos, 1 aninho, né, a dificuldade que os pais têm para colocar as crianças para dormir, não é verdade? Elas ficam todas agitadas o dia todo, e corre para lá, corre para cá, e aquela agitação, uma tremenda dificuldade que tem para poder dormir, para poder descansar. E eu vejo que essa situação que nós estamos vivendo, Deus acabou tendo que levar a gente a aprender isso, gente. Porque a gente pensa que Deus precisa de nós, que Deus tem carência de nós. Mas é o contrário, nós fomos criados pelo Senhor para o louvor da sua glória, né? Nós fomos criados ao Senhor para esse propósito de louvar, de exaltar e de adorar o nome do Senhor. Então nós só nos sentimos bem quando nós adoramos ao Senhor, quando nós louvamos o nome dEle, quando
quando nós estamos, vivendo esse relacionamento de dependência do nosso Deus. Nós só temos isso, essa carência, essa necessidade. Então, a nossa maior necessidade é a nossa necessidade de Deus. Por isso que o salmista está dizendo: o Senhor é meu pastor, nada, eu não tenho carência de nada, eu não tenho falta, porque Ele cuida de mim. Isso é um viver de fé, de inteira dependência do Senhor. Tá? Então, essa voz ativa, essa dificuldade que a gente precisa ver é que o Senhor, Ele quer fazer você o quê? Repousar. E quando você pensa em ovelha, a alimentação básica dela é o que, gente? Hein? Qual o sonho de uma ovelha? Pastos verdejantes, capim. Ovelha come o quê? Capim. E ela precisa o quê? O Senhor leva ela o quê? A repousar nos pastos verdejantes. Ou seja, Ele tem alimento em abundância. Mas o que o Senhor quer fazer conosco nesse momento é que a gente aprenda a repousar nele. E quando a gente fala isso de pastos verdejantes, quando a gente fala de alimento, a gente está falando o quê? Da palavra de Deus, da palavra do Senhor, da gente ter mais um relacionamento de intimidade com o Senhor, de intimidade com Deus. Não só a gente começar a entrar nessa correria, e aí a gente acabou se vendo o quê? Parado. E aí tem alguns que se esperneiam, mas o que Deus quer de mim e de você é que a gente aprenda a repousar nele, a descansar nele, a descansar na palavra do Senhor, a descansar nos pastos verdejantes, a descansar na provisão do Senhor, no cuidado do Senhor. É isso que Ele quer que eu e você, que a gente aprenda nesse momento que a gente está vivendo, a descansar, porque é o Senhor que nos leva a descansar. Então Ele o que? Me faz. E o grande problema é que quando o Senhor está querendo fazer, deitar, e você está resistindo, você não está entendendo o que Deus quer fazer. Então, o momento agora é de você o que? Refletir, de você descansar no Senhor e entender o que Deus quer. Descansar no Senhor para ouvir a direção dEle, não os teus planos, não aquilo que você quer fazer, mas aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz, lá em Jó, no capítulo 42, que os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Tem? Então, aquilo que você quer fazer, se é algo de Deus, ele não vai ser impedido. Não tem pandemia, não tem o que vai, qualquer coisa que possa acontecer, porque você está dentro da vontade de Deus. Mas para você entender a vontade de Deus para a sua vida, você precisa aprender a repousar, aprender a deitar, Deitar me faz em verdes pastos. Você precisa aprender isso. E a nossa grande dificuldade é isso, porque a gente quer o quê? Fazer para Deus. E os grandes homens de Deus, como Enoque era um homem que andava com Deus. Noé era um homem que andava com Deus. E nós, como igreja, nós precisamos recuperarmos isso, esse da gente caminhar com Deus, fazer com Deus. É Deus operando através de nós, o Senhor operando através da sua vida. E para isso você precisa aprender isso, a repousar. Repousar em pastos verdejantes. Ele te faz deitar. Entende? O Senhor quer fazer você deitar. Então você não adianta se resistir. Que agora é o momento de você deitar, repousar nos pastos, na palavra dele. Ele libera a palavra. Como a gente lembra dos discípulos, quando eles tinham pescado a noite toda. E quando eles ouviram a palavra de Jesus, fazei ao alto mar, eles, pela palavra do Senhor, eles fizeram. Então nós precisamos aprender a descansar em pastos verdejantes. Continuando, leva-me para junto das águas de descanso. Então o Senhor quer o quê? Te levar a águas de descanso. Quer te levar, quando a gente pensa
em água, na palavra de Deus, a gente pensa o quê? Na ação do Espírito Santo. Então, entende? Esse pastoreio do Senhor não é um pastoreio, a obra do Senhor, o trabalho do Senhor, não é algo que vai te deixar ansioso, ansiosa, preocupada, estressada, tendo que levar as coisas na carne, na força do seu próprio braço. Não. Entendeu? Como se Deus precisasse do seu trabalho. Ele quer fazer através de nós, mas para isso você precisa deitar, né? Você precisa deixar o Senhor te levar a águas, o quê? De descanso, gente. Entende? Precisa aprender isso, deixar o Senhor te levar a águas de descanso. Águas que vai te renovar, água que vai te avivar, que vai te limpar. Né? A gente lembra desse calor, né? Quanto nós estávamos desejando o quê, gente? Hein? Chuva. Obrigado, né, Jesus? Mas que a terra estava precisando e a gente estava precisando, gente. Então, quando ele está falando disso, é esse, né, refrigério. E aí ele continua, ó, me leva a água de descanso, refrigera a minha alma. Deus. Entende? A gente está querendo ir na frente. E aí o que acontece, gente? Nós não vamos conseguir. Jesus fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Precisa de mais alguma coisa? A gente precisa aprender o quê? A descansar e a entender que o Senhor quer levar você para águas tranquilas. Isso, águas de descanso. Não águas da agitação. Não águas de você querer fazer as coisas na fonte do seu braço. Mas de você depender de Deus, de você ouvir a voz de Deus, de você ouvir o Senhor falar para você e te direcionar. Mas para isso você precisa o quê? Aprender a se aquietar. Então use esse momento, sabe? De você poder descansar, estar, né, com a sua família, com os seus filhos. É isso? Poder aproveitar isso, gente. E a gente está querendo, descansa. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, refrigera a minha alma. Leva-me para junto das águas de descanso. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí ele vai começar a trazer na minha vida e na sua vida o quê? A direção. Mas quem guia é quem? É o Senhor, gente. Ele vai trazer a direção, né, para você andar por veredas, por caminhos de justiça, por caminho retos, por caminho certo, não andar, né, em tortuosidade, né, cambaleando, não, mas andar por caminho, por vereda de justiça. E o grande problema de nós aqui hoje em dia é que nós não sabemos qual é a vontade de Deus. E aí a gente fica andando em círculo, mas quando você sabe, entenda que o Senhor, Ele quer nos levar por vereda de justiça, por caminho certo, por caminho reto. Então não adianta você querer fazer na sua própria força, dependendo do seu jeito, da sua maneira de fazer. Você precisa descansar, aquietar, até você ouvir a direção do Senhor e Ele levar você a andar por caminhos de justiça, por veredas de justiça, por amor, o que é do seu nome, Jesus. O Senhor quer fazer isso. Continuando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, ainda que dentro dessa direção, disso tudo que a gente venha na dependência do Senhor, aconteça, né, de a gente andar por situações difíceis, caminhos escabrosos, caminhos, né, que você tem que ficar, né, tendo que fazer muito esforço, mas perigosos, mas você não teme, porque o Senhor está contigo, gente. Entendeu? O Senhor está contigo. Eu me lembro quando a gente foi lá para o Senegal, a gente ficou a 2 quilômetros tinha só um rio, né? O rio Senegal, que separava a gente lá da Mauritânia. E a Mauritânia é onde opera o pessoal da Al-Qaeda, né?
E lá eles sequestram o missionário, matam o missionário, fazem essas coisas todas, né? E interessante que a gente, ouvindo as pessoas quando a gente foi, existia o quê? Um temor. Não, você tem que ficar lá. E as pessoas ficam logo com medo. E quando a gente chegou lá, eu pude perceber, sabe, a presença do Senhor. Entendeu? Porque quando a presença de Deus está contigo, você não vai temer. O nosso grande problema é que nós ficamos com medo, nós tememos, porque são os nossos planos, gente. Entendeu? Os nossos planos, é a nossa vontade. E a nossa vontade, ela pode ser impedida. Os nossos planos podem ser frustrados, mas os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados jamais. Então isso trazia no meu coração tá bom, obrigado. Então, gente, o AP pediu para avisar, você que chegou aí, né? O culto das 7. Só que mudou o horário, né? Esse culto ele vai começar às 8 horas. Esse agora é o das 18. Então pode ficar tranquilo, tá? Pode descansar. Embaixo do verdejante, que tem comida para todo mundo aqui hoje. Tá bom? Então, voltando aqui, gente. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam, gente. Então, quando eu estava lá, eu não sentia medo. Entende? Fala com as pessoas aqui que vai lá no Rio de Janeiro, fica com medo de ir no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, o que acontece? Mas a gente quer andar na nossa própria vontade. Mas quando a presença do Senhor está conosco, nós não vamos ter medo. O que o salmista falou? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara está aqui, né? E o teu cajado. O cajado, né, era aquele instrumento que pegava as ovelhas quando elas caíam nos buracos, ajudava. E o cajado ele serve também para correção e também para proteger dos inimigos. Então a ovelha tinha essa certeza da proteção do Senhor. Então o que a gente precisa, né, nesse tempo é pedir: Senhor, faz igual Moisés, Senhor, se o Senhor não for conosco, não faça a gente sair daqui não. Não deixa a gente sair sem a tua presença, não. Entende? Sem a tua presença na nossa vida, não. Então, porque essa presença da gente que vai dar o quê? A segurança. E aí tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Porque você vai começar a fazer e Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Deus quer manifestar o poder dele na sua fraqueza, na sua dependência. O Senhor quer fazer isso. Então, não temerei mal nenhum, porque eu sei que a presença do Senhor está conosco. E o grande problema é que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E a gente quer fazer as coisas sem Jesus, quer fazer as coisas do nosso jeito. E aí no final a gente: Senhor, me ajuda aí. Não só tem um jeito, se arrepende. Senhor, eu errei, me ajuda eu voltar para o centro da tua vontade, para o centro daquilo que o Senhor quer. Continuando: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então, quando você começa nessa dependência do Senhor, pode se levantar inúmeras situações. A ovelha tinha tantos inimigos naturais, como ervas daninhas, animais ferozes, mas ela tinha a certeza do cuidado do Senhor, que embora ela pudesse se machucar, vinha o quê? O óleo do Senhor trazendo o quê? Cura. O óleo do Senhor trazendo o quê? Libertação. O óleo do Senhor trazendo o quê? Salvação. Então, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então, é o Senhor que vai preparar, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai te conduzir à cidade forte, é o Senhor que vai te fazer mais do que vencedor. Mas quando há em você essa dependência do Senhor, quando você aprende a depender do Senhor, e aí ele vem no versículo 6 e diz o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor
para todo sempre. Qual é a marca, de alguém que depende do Senhor? Qual é a marca, de alguém que confia no Senhor? Qual é a marca de alguém que aprende a descansar no Senhor? Qual é a marca de alguém que aprende a encontrar refrigério no Senhor? É que a vida dele vai manifestar o quê? A bondade de Deus, a misericórdia de Deus vai te acompanhar todos os dias, ela vai te seguir. E aí o desejo do salmista, ele se concretiza o quê? E habitarei na casa do Senhor para sempre. É de estar na presença de Deus. Algo muito maravilhoso que Jesus conquistou na cruz. Com a nova aliança, quando nós celebramos a ceia, e falamos, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é entregue pelos vossos pecados. Então, quando nós vemos Jesus falando disso, fala sobre a nova aliança, porque na antiga aliança, e Davi, ele está vivendo ainda, embora estivesse na antiga aliança, ele vivia com uma visão de alguém que vivia na nova aliança. E a nova aliança, a presença de Deus, ela sai do templo e ela vem habitar em você. O Senhor vem habitar em você e vem fazer de você morada dele, vem fazer de você casa do Senhor. Entenderam? Então, a presença de Deus, ela está o quê? Dentro de nós. O Senhor habita em nós. E aí, o que nós precisamos é que essa presença, ela venha o quê? Reinar, ela venha o quê? Dominar as nossas vidas, dominar as nossas ações. Venha nos governar. E é isso que o salmista está querendo falar nesse sentido. E eu quero dizer para você nessa noite, que você precisa, nesse tempo, encontrar no Senhor o descanso, encontrar no Senhor o refrigério da sua alma, encontrar no Senhor a direção da sua vida. Amém? Quero convidar você a orar nesse momento. Feche seus olhos. Eu quero que você, por favor, reflita nisso que nós falamos. Se encontre no Senhor. Você que nos visita, você que veio aqui nessa noite. Talvez os teus planos fosse não estar aqui, mas Deus trouxe você aqui nessa noite para você ouvir essa palavra. Ele quer te dar descanso, Ele quer te dar refrigério, Ele quer te renovar. Ele quer fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa, de viver debaixo da direção dEle, debaixo do cuidado dEle, debaixo da proteção dEle, em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos vivendo esses momentos difíceis aqui na terra, talvez algo que nunca tenha acontecido, de se parar, um monte de coisas, as pessoas terem que ficar dentro de casa, e muitas vezes nós pensamos que é um governo, que é uma situação, é uma conspiração internacional, e muitas vezes esquecemos de olharmos para Ti, de que o Senhor aqui está no controle, e entender aquilo que o Senhor quer fazer, que a gente entenda. E eu peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga descanso, Pai, que o Senhor leve a cada um de nós a aprendermos a descansar no Senhor, a repousarmos nos pastos verdejantes. Eu quero pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor nos leve, Senhor, a aprendermos que o Senhor é aquele que nos leva a águas tranquilas. É o Senhor que refrigera a nossa alma, e é o Senhor que nos conduz por vereda de justiça por amor do Seu nome. Senhor, e nessa noite eu peço que o Senhor esteja tomando os corações, ó Pai, aquietando os nossos corações, trazendo refrigério, trazendo alegria, de que nós possamos repousarmos, ó Deus, inteiramente em Ti, e descansarmos em Tuas palavras, até que o Senhor libere a Tua palavra, até que o Senhor libere a Tua chuva, e venha e chova justiça sobre as nossas vidas, chova, ó Deus, a Tua paz, a Tua graça sobre nós. Ó Deus bendito, em nome de
agradecemos nessa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue a operar em nós. Que o Senhor venha fazer resplandecer sobre nós o teu rosto. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, nessa noite. O grande amor do nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe.